debate dos presidenciáveis. A gente chegou num ponto que teoria da conspiração Entra na pauta de debate da presidência da República. A gente teve um debate para candidaturas à presidência muito louco em 1989. Porque em 89 todo mundo se candidatou. E a primeira eleição livre, depois do fim da ditadura, todo mundo achou que tivesse uma chance. Teve uns trecos bem loucos, mas a gente pensou, nunca, isso daqui é o chão, isso daqui é o zero, a gente não vai pro -1, a gente tá indo. Aí chegou 2018. Mas vamos falar do que aconteceu. No meio do debate, o momento alto, você sabe a condição do país quando é isso que é lembrado. O momento alto foi quando Cabo Daciolo interrogou Ciro sobre a Ursal. Sobre a Ursal. O senhor conhece a Ursal? Cabo Daciolo, primeiro, o homem que fez essa pergunta, que é uma pergunta sobre uma teoria conspiracionista, de que os países da América do Sul estariam se unindo para formar a União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. A Ursal. Então, da América Latina. É. Porque senão ia ser Não ia ter a mesma graça. Ursula, não ia ser legal. Ursal, beleza, da América Latina. Vários governos de esquerda estão se unindo e eles querem fazer um grande país comunista na América Latina. Em 2018. Não inclui Estados Unidos aqui não, tá? Esses capitalistas porcos. Ele sacou essa no debate, mas aí a gente foi ver a história dele. Ele entrou na política trazido pelo PSOL, que é tipo PSOL. extrema esquerda. Puf! Ele tá agora na extrema direita maluca. Não, e note que a gente tá falando de outro braço da direita, não é da direita que não existe só uma direita não, tá? Tem a direita maluca, da mesma forma que tem a esquerda maluca. Tem a galera dos Illuminati, Nova Ordem Mundial, o Zorro, mas tem a galera também da esquerda do o Moro é um agente treinado pela CIA para derrubar, enfim. O meu problema é o seguinte, gente. Tem gente com inteligência, tem gente com história, com carreira, artista, dando crédito pra essa história. Falando que agora virou meme porque a esquerda tá querendo esconder seus propósitos nefastos de domínio da América Latina. As pessoas estão acreditando numa coisa que é uma invenção. Um argumentinho só. Pra que líderes que são tão fortes nos seus países, como Fidel Castro, como Chávez, como Maduro, iam querer transformar a América Latina num lugar só pra eles concorrerem com outros líderes? É isso que a galera tem que entender, como funciona a política de poder. Esses caras, esses ditadores de esquerda, ditadores em geral, eles não vão ceder poder pra uma organização supranacional. Não vai, Eles gente. mandam na roça dele, tá? Não tem porquê você falar, beleza, agora tá todo mundo junto e a gente vai colocar outra pessoa no poder, eu vou voltar pra casa. As pessoas têm que entender, já houve essa união de países socialistas, mas quando houve, não foi de um monte de socialista, de um monte de presidente socialista de vários países sentando junto e falando, vamos unir, vamos fazer uma grande nação socialista. Não. Era um líder forte. Aconteceu porque você tinha um país que era muito mais forte que os outros, Rússia, aí ele foi pegando os outros. É tudo meu. Ainda bem que vocês concordam em formar uma grande união com o meu país. Senão vocês morrem. Ainda bem, porque senão podia acontecer alguma coisa de ruim com vocês, né? É assim que forma. Então, tipo... A ideia da Ursal, ela pode ficar tranquilo se você tá com um pouco de risco de acreditar nela, porque ela é contraproducente dentro de si. Ela não faz sentido. Quem quer instituir poder ditatorial não começa abrindo mão do próprio poder. Voluntariamente. E eu tô com essa camisa vermelha aqui, foi por pura coincidência, tá? É porque eu tava muito pálida e eu não tô fazendo nenhuma propaganda socialista aqui nesse canal. Mas não é só isso, tá? Não é só explicação racional, porque eu sei que a galera não aceita muita racionalidade agora. Vamos pra explicação histórica. Várias pessoas na internet fizeram investigação. A gente não tá baseando na nosso esforço de pesquisa somente, mas no de várias pessoas no Twitter e coisa do tipo, porque a galera foi atrás da origem do nome Ursal. Que surgiu num artigo. Esse artigo foi publicado no site do Olavo de Carvalho. Ele publicou o artigo de outros autores. Ele publica artigo de outros autores. Eu não sei porque eu não acompanho, mas enfim. Nesse caso, ele publicou o artigo de outra pessoa em que ela fazia uma crítica à reunião dos presidentes que, por sua vez, estavam criticando a ALCA. A ALCA é uma proposta feita pelos Estados Unidos na década de 90, no governo do Bill Clinton, para criar uma zona de livre comércio e envolver todos os países das Américas, começando lá com o Canadá, indo até a Argentina ou o Chile lá embaixo, depende de como você considere qual que é o último país, porque enfim, a Argentina reivindica que tem uns territórios da Antártica dela também, enfim. Muita gente criticou isso. E não é uma crítica só da esquerda não, tem gente da direita
direita também, que fala que se a gente for abrir uma zona de livre comércio com os Estados Unidos, baixar tarifa e coisa do tipo... A gente vai ser massacrado pelos Estados basicamente Unidos. você vai ter um elefante num curral com formiguinhas, porque a gente não tem condição de competir em vários frontes com eles, e isso seria extremamente danoso para nossa economia e coisa e tal. Então, tipo assim, não é uma crítica só da esquerda, é uma crítica que outras pessoas têm também, principalmente pelos termos que essa área de livre comércio poderia tomar. Existem até pessoas que são liberais, mesmo liberais econômicos, que falam assim, peraí, isso tem que ser discutido com muito cuidado, porque senão você pode simplesmente destruir certas economias de países latino-americanos. Existe uma coisa chamada direita nacionalista, que é contra a liberalização econômica. Dá uma olhada aí no Enéas, no Brasil, é esse cara, é esse tipo. Tem várias tá? direitas, lembra? Tem várias coisas na Tem a direita. direita liberal, tem a não liberal, enfim. Aí eles criticaram isso, e essa moça veio pra criticar a crítica dos presidentes sul-americanos barra latino-americanos em relação à ALCA. Mas E ela enfim. questionou o modelo deles. Ela questionou, então o que vocês propõem? Vocês propõem criar a Ursal? Tipo assim, era uma coisa irônica. Vocês não querem isso, vocês querem o quê? Vocês querem criar a União das Republiquetas Latino-Americanas e tal? Isso foi em 2001. Só que aí, a gente sabe da internet, as pessoas pegam o termo e aí aquilo que era uma hipótese, um questionamento irônico, acaba ganhando uns vídeos de pessoas que falam que a Ursal existe. A Ursal virou um negócio real na cabeça de algumas pessoas, mas eu não tinha ouvido falar dele até ontem, na hora que eu vi o vídeo do debate. Eu não sabia do que tava acontecendo. Isso é meio Nietzscheano, porque o Nietzsche escreveu sobre isso, né? Que você pega um termo, mas claro que é do jeito de ser extremo agora e é extremamente cômico também, do jeito que a coisa tá se desenvolvendo. Você pega um termo que alguém inventou, fala assim, isso pode ser. Todo mundo começa a endereçar aquele termo como pode ser, realmente faz sentido. Aí chega um momento que alguém fala, aí todo mundo começa a tratar aquele treco como se fosse. Num determinado momento, a origem daquela coisa começa a se perder e as pessoas começam a se tratar o pode ser como se fosse. Elas transformam um conceito numa coisa. O Nietzsche fala isso de conceitos que nós, de fato, tornamos alguma coisa. Por exemplo, na filosofia o conceito de ser, por exemplo. O conceito de ser, o ser não existe. Era uma coisa que alguém inventou e agora todo mundo trata como se existisse. Mas a mecânica é a mesma, pra tirar do mundo da fantasia essas coisas que não são reais, mas que acabam servindo de ferramenta útil politicamente para alguns grupos. Essa coisa que você não sabe como a linguagem funciona e você perde também a origem. Perder a origem do treco é o primeiro passo pra você tratar alguma coisa que poderia ser como sendo. E aí as pessoas começam, Ursal é uma coisa, Ursal existe. Ursal. Mas por que isso prospera tanto na nossa época? A gente tá vivendo um momento muito peculiar. Tudo vira fonte de informação, tudo. A ideia do jornalista, o que a gente aprende na faculdade, quando é uma boa faculdade, é você ir dissecando os fatos até você chegar no ponto inicial. Só que isso mudou também, porque a carreira de jornalista tá em crise. E essa crise da profissão que a gente tá vendo muito forte agora, você viu a Editora Abril que fechou uma tonelada de revistas? Então, é o desfecho de um processo que começou há muito tempo atrás. Quando chegou a internet, os impressos viram que a coisa ia desandar, porque eles não teriam a mesma velocidade. Quando eles publicassem a notícia na qual eles estavam trabalhando, o Twitter já tinha dado há muito tempo atrás. O caminho da sobrevivência do jornal seria ter investido mais ainda na pesquisa, na investigação, produzir algo que a pessoa do blog não é capaz de produzir. Só que eles tentaram competir com essa instantaneidade e começaram a abrir mão de bons profissionais que fazem essa apuração. E aí, no olho da audiência, ler um jornal e ler um conteúdo de um não especializado, de um leigo ou de algum conspiratório, começou a ter o mesmo peso. Os jornais que estão sobrevivendo, se eu não me engano, o New York Times está indo bem. Tá conseguindo se manter com as publicações online e coisa do tipo. E eles têm um approach bem diferente. Eles fazem jornalismo investigativo. Se você entrar no site do New York Times, você vai ver poucos das manchetes do momento. Mas você vai ver mais coisa que toma mais tempo pra fazer. Eu vi um documentário sobre isso no voo agora. Uma jornalista do New York Times falando que ela fez uma reportagem sobre imigrantes ilegais que eram exploradas em Nova York nos salões de beleza. Trabalhavam demais e recebiam muito pouco. E ela decidiu fazer uma investigação sobre isso, conseguiu contactar 400 mulheres que trabalhavam nesse meio, 120 em anonimato decidiram conversar com ela e ela montou um mapa da exploração na cidade. E o negócio foi tão falado na cidade, na região toda, que até motivou mudança de lei municipal para poder endereçar esse problema. Só que tem um porém, ela falando, eu fiquei 13 meses exclusiva dessa matéria. Isso custa. Para escrever uma matéria, pagaram uma jornalista por 13
meses. Você desenvolver essas habilidades de pesquisa e de ter fonte e tudo mais, isso leva anos. Com certeza essa jornalista não é uma mocinha. Não é. Ela é experiente. O que está acontecendo nas redações agora? Jornalistas experientes são substituídos, porque eles ganham mais. Então, com o salário de um jornalista experiente, você paga 4 novos jornalistas que acabaram de sair da faculdade, ou que às vezes nem passaram pela faculdade. E esses 4, eles não têm a bagagem que essa outra pessoa experiente adquiriu, e eles não vão ter tempo de formar, porque cada um vai ter que ser responsável por não sei quantas matérias no dia, não sei quantas atualizações do site do jornal, vão ter que atender telefone, enfim. É uma sobrecarga do profissional. E olha lá se ele não vai precisar de 2 empregos porque ele vai ganhar tão pouco que o dinheiro que ele tem não vai dar pra ele ir ao cinema ou ele comprar livros. E aí o que você tem? Você tem esse enfraquecimento da experiência da redação. Assim, a gente tá generalizando, é lógico. Claro que tem ótimos profissionais na imprensa ainda, mas esse é um processo que vai acontecendo. Assim, a gente tá numa fase desse processo. E assim, existe uma indústria da informação hoje. E você consegue identificar muito bem. Por exemplo, as informações que chegam a você na internet, muitas delas fake news, tem equipes que são pagas pra construir essas narrativas pra ir moldando o pensamento político da galera. Hoje, fake news é trabalho. Existem profissionais, caras que entendem assim de como juntar as peças para as coisas fazerem sentido na sua cabeça, mesmo que elas não façam nenhum sentido no mundo graça. real. Existe gente especializada nisso. E o problema é, quando você não consegue ter o contraponto da busca da informação e da origem da informação, você tá suscetível a isso. Toda fake news, esse que é um porém, ela começa de uma base de verdade. E as pessoas sempre estão inclinadas a acreditar em alguma coisa que tem alguma porcentagem de verdade. Quanto menos porcentagem de verdade tiver aquela coisa, pra você acreditar, mais conspiracionista você é. Mas normalmente se chegar lá em 70% de verdade, se você inventar os outros 30%, a galera, até agora ele falou certo, então ele não vai começar a mentir. Tem ideais de pessoas que querem unificar algum aspecto da América Latina ou da América do Sul? Tem. Você tem aí o Mercosul, você tem aí a União dos Países Andinos, você tem aí a Unasul, que ninguém sabe pra que serve, beleza? Se você tiver um monte de país e eles estiverem próximos um do outro, eventualmente eles vão fazer alguma organização internacionalzinha ali deles, tá? Pra pelo menos discutir as coisas. Encontro de presidentes, sabe? Uma coisa desse tipo. Acontece em todo lugar. Não são governos socialistas tentando implementar um governo supranacional, tipo uma União Soviética Latino-Americana. Isso não é uma Ursal. Embora agora no Twitter você tem hino da Ursal. Não, já temos hino. E você descobriu que a Xuxa era apoiadora da Ursal, porque ela Sempre. falava da União das Américas, América Sem geral. fronteira. Essa América sem fronteira. E é claro que tem o passaporte das Américas. Você pode usar o seu cartão brasileiro nos Estados Unidos com o seu plano de dados, beleza? E olha que abrange Canadá e Estados Unidos. Eles querem não só fundar uma União Soviética Latino-Americana, Como toda a América. como querem tomar os Estados Unidos e o Canadá já estão planejando isso já no sistema telefônico, véi! Não Caramba! é a Ursal, é a Ursa. É a Ursa. A gente vai dar muita risada das coisas ainda, é inevitável, mas assim, o esforço procura a origem, tenta descobrir, chega na primeira vez que foi mencionado, porque isso vai te esclarecer muita coisa e vai te esclarecer quem tem intenção de espalhar aquela mentira. O mais importante do que só não cair na fake news é também se vacinar contra o movimento que quer que você caia na fake news. Por que eles querem que você caia na fake news? Por que eles querem chamar a sua atenção pra isso, te distrair pra isso? Porque muitas vezes essas coisas sensacionalistas, elas têm o único e claro objetivo que é te distrair. Exato. Então fique esperto. Sim. E aí, vida longa Ursal, tá? Mas eu gostei. Imagina. Não, gostei da Ursal. A gente ia ter Nobel, ser 9 vezes campeão do mundo. 9 vezes campeão do mundo. A gente Junta ia tudo, ter o Uruguai, Messi aqui no da Brasil. nossa seleção. Verdade. Eu queria fazer uma proposta pra Ursal. Pelo menos vamos jogar a Copa do Mundo como Ursal. Vamos, gente. Que a gente aumenta a chance, não, né? É Eu garantido. não quero que a outro gente país ganha. europeu ganhando.